Fala, empresário, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio da Roda Digital. Cara, muito legal, a gente está gostando muito de fazer. Eu espero que você também esteja gostando muito de assistir. Como é que funciona? Eu sento aqui com algumas poucas pessoas e são pessoas do mercado e elas podem me perguntar o que elas quiserem, desde que eu saiba responder. Tem coisa que eu sei responder, tem coisa que eu não sei responder, mas eu tento ajudar vocês ao máximo. Se você está perto de Brasília, tem Brasília, Goiânia, está aqui nos arredores, vem para cá, pergunta para minha equipe quando é que a gente grava. Aqui na gravação eu sempre falo algumas outras coisas que não aparecem, tá? Para quem está assistindo depois, que eu sempre mando cortar uma coisinha ou outra e tal. Então assista aqui nos bastidores, para você vai ser muito mais legal. Você pode usar como uma mentoria gratuita. Se você está aí assistindo à distância, mora longe e tal, cara, aproveita. Assim, sem falsa modéstia, eu conheço poucas pessoas no mercado que entregam mesmo o ouro das coisas. E eu não tenho o menor problema com isso, tá? Eu sento aqui e tal, não é assim que eu ganho a vida. Então eu posso sentar aqui e contar para vocês tudo que a gente faz, que a gente não faz, que dá certo, que dá errado e tal. E eu faço isso com muito gosto, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu sei que cada negócio que eu estiver ajudando, e essa pessoa está ajudando outras pessoas, então é uma pedrinha que eu jogo na água, que vai fazendo assim, assim, e a gente acaba transbordando de alguma forma, né? Então vamos lá, vamos para as perguntas. Quem vai fazer pergunta aí? Senta aí. Não, tá tudo bem. Fala aqui. Tá conseguindo me ouvir? Vamos lá. Alô? Opa. Bruno, então a gente já se conhece, né? E eu tenho um produto de piano também, até fazendo um pequeno contexto. Eu enfrentei uma dificuldade muito parecida, parecia que o Walter estava contando a mesma história que eu estou vivendo. Chegou num ponto que o nosso lançamento estava batendo no teto. Mas como as perguntas que eu ia fazer eram meio parecidas, eu vou mudar para um outro assunto. Nesse período que eu fiquei lançando o curso de piano da minha mãe, eu vendo a minha mãe, pra quem não sabe. O cara ganha dinheiro vendendo amor. Um outro grande amigo meu, que é nutricionista, tinha recebido o convite também para fazer o lançamento comigo, né? Só que ele falou, não posso, porque eu tô com um filho pequeno. E agora eu sei o que é isso, porque eu tô com um filho pequeno, tá com 11 meses. Só que nesse período ele começou a fazer conteúdo. Primeiro ano, toda semana ele me mandava mensagem. Cara, sei o que eu tô fazendo, ganhei 2 seguidores essa semana. Não, continua fazendo, cara, continua fazendo. E aí, um ano depois, ele tava com uns 1.000 e pouquinhos seguidores. Tava quase me alcançando. E aí, tudo bem, passou mais 2, 3, 4 meses, 1.800 seguidores. Aí um dia ele fez um post e no dia seguinte ele me ligou. Cara, você viu? Eu tô com 20 mil seguidores. Eu falei, velho, alguém deve estar comprando seguidor para você, não é possível. Fiquei desesperado de ser um problema nessa ordem. E eu fui acompanhar, olhar os números. Realmente, uma postagem dele viralizou demais. No dia seguinte, cara, eu tô com 35 mil seguidores. E foi. Em uma semana, 100 mil seguidores. Aí depois, 15 dias, 180 mil, 200 e tantos mil seguidores. E foi fazendo. A gente foi entendendo as estruturas de postagem do Reels e tudo. E a gente meio que entendeu algumas estruturas que fazem esse tipo de coisa acontecer. No final das contas, 4 meses se passaram, a gente ficou perdido sem saber como tirar proveito desse crescimento e começamos a discutir sobre um produto, sobre um lançamento. Daqui a pouquinho ele está com quase 400 mil seguidores, está com 370 mil hoje, fez. E a pergunta é, sabendo dessa história, a gente tem uma base 100% orgânica, não tem um lead captado ainda, porque eu não tinha nem ferramenta de e-mail configurada, foi assim, de sopetão. Como que eu faço para lançar? Eu já tenho experiência de lançamento, fiz 13 lançamentos internos. Como que eu faço para lançar de primeira, tirando o máximo proveito dessa base, não necessariamente fazendo um semente no modelo clássico, talvez uma coisa um pouco mais ousada, para a gente já sair alavancando? Tá, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer um comentário sobre isso, que é muito importante, que em geral, a gente superestima o que a gente consegue fazer num curto espaço de tempo e a gente subestima o que a gente consegue fazer num espaço maior de tempo. Isso serve para um monte de coisa na vida. Então, você vê, ele estava preocupado, né? Tem 2 seguidores, tem 1.000, aí depois de um ano tinha 1.800 e tal, porque ele achou que naquele um ano ele ia chegar muito mais longe. Em compensação, ele não achou que ia chegar nesse tamanho que ele está. Né? Isso serve para um monte de coisa na vida, tá? Agora, indo à tua pergunta, o que acontece? Por mais que a resposta óbvia seja faz um semente primeiro, tal, ela é a melhor também, sabe por quê? Você não sabe qual é o tipo de público que segue ele. Se é um público curioso,
se é um público comprador, o que esse público quer comprar. Então, aquelas coisas que a gente aprende lá no iniciozinho do Fórmula, assim, de faz uma pesquisa, pergunta o que é, faz um coletor de depoimento, sabe aquelas coisinhas? Aquilo lá, cara, é fundamental. Não tem jeito, sabe? Assim, você pode até fazer uma pesquisa, entender o público, mandar a pesquisa para eles, o que você compraria de mim, aquelas coisas todas que a gente sabe como fazer. Você até poderia mandar para eles e de repente você descobre que é um público muito bom e faz um lançamento mais bombado, né? De botar mais dinheiro e tal. Agora, mesmo assim, eu faria lives de lançamento semente. A diferença seria o quanto eu colocaria de dinheiro. Só isso. Porque live vende muito, cara. Quando a gente foi fazer o lançamento do nosso suplemento, a gente vendeu numa live. E a gente vendeu numa live. Eu me lembro que eu tinha fabricado 1000 kits de suplemento, assim, né? E aí eu sei que até o final dos últimos 30 dias eu tive que mandar fabricar mais 5.000. Então eu vendi muito, mas muito suplemento. Mas era uma live. Era uma live, assim. É que a gente também subestima o potencial dessas coisas, assim. Ele tem uma galera grande, mas você não sabe se eles são compradores ainda, Camilo. Você tem que testar eles. Senão você pode dar com os burros na água. Entendi. E uma pergunta. A gente faz né? Uma live toda semana no Instagram. Entre 200 e 300 pessoas frequentam assiduamente. Não seria essa live com oferta no final? Não, você faz aquele processo de pesquisa, blá, 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 e eu acho que você pode botar ali, por exemplo, uns R$5.000 para poder trazer esse público para uma live programada para poder entregar conteúdo, né? E fazendo um processinho normal mesmo e tal. Aí é aquela coisa que eu tinha falado no episódio anterior, quando eu estava com outra roupa. Você vai e faz de novo, e faz dali a 2 dias, 3 dias e tal. E mais uma questão que eu vi o pessoal falando aqui. Poxa, eu vendi um produto, aí eu preferi devolver o dinheiro. Hoje eu não devolveria. Faria o produto e acabou. Se eu acreditar, o que ia fazer eu devolver ou não é se eu queria ir adiante com aquele produto, tá? Porque assim, naquela época, por exemplo, não era um produto que eu fiz, no final eu vi que era para ganhar dinheiro, sabe? Agora, se era uma coisa que eu queria fazer e queria levar adiante, eu ia fazer de boa, sabe? Eu acho que eu estava tão acostumado a lidar com o sucesso que eu era um professor bem-sucedido, que os alunos todos gostavam, eu era arquiteto bem-sucedido, tinha um monte de projeto legal, projeto de aeroporto, um monte de coisa. Eu não soube lidar com o fracasso daquilo ali, eu acho, sabe? E eu tive que trabalhar com isso. Mas se fosse um produto que eu queria levar adiante, eu continuaria fazendo. Agora, eu deixo dar só mais um exemplo. A gente foi fazer um lançamento uma vez de um produto novo da nossa empresa de produtos físicos. E a gente contratou 70 influencers. 70? Acho que era. Alguns a peso de ouro, assim. Eu tô lembrando disso por causa do público que você falou que ele tem. E alguns tinham um público muito maior. Tá? E era para fazer um lançamento de uma marca de colágeno nossa. Cara, o que teve de influência que deu prejuízo pra gente. E a influencer que mais vendeu chama Tatiana Gebrel. Foi disparado. Ela ainda ficava brincando, ela chupa, que fui eu que vendi, não sei o quê. Mas assim, a gente queria todos que eles vendessem, né? Mas foi muito ruim. A bonitona da maquiagem. Quem vendeu foi a Tati. Então a gente tem que testar mesmo antes de fazer mais a fundo. Então, resumidamente, se eu colocar por exemplo, link no perfil, nas lives normais dele, ele avisa, stories começa também, a avisar. Começa a cadastrar, live vai fazendo uma oferta e acabou, é isso. É isso. Configura um checkoutzinho. É isso, e uma outra coisa que as pessoas não entendem de um lançamento semente, a entrega também é semente. Toda ao vivo, né? Não, eu digo nem, pode até ser gravada, mas eu digo o seguinte, quando a entrega é semente, é o seguinte, você não sabe como o seu público vai reagir àquela entrega. Pode ser que você esteja... eu vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo que ele era um cara muito inteligente, mas muito mesmo. E ele dava aula de História da Arte para estudantes de arquitetura. E os alunos odiavam a aula dele. E aí uma conhecida minha foi dar aula no lugar dele. E ela não era tão boa de História da Arte assim, mas os alunos começaram a gostar muito da aula dela. E aí a gente estava conversando entre a gente, e aí ela falava assim, não, mas é porque aqueles alunos lá estão com um copinho de café e ele chega com 1 litro de água para colocar. Porque às vezes você está entregando mais do que a pessoa quer. Se eu começar a falar aqui umas estratégias muito avançadas, se eu começar a falar quais são as operações financeiras que a gente faz lá fora, assim, vocês não vão aproveitar de nada.
sabe? Então, até a entrega também é semente. Você precisa saber qual é o nível do que aquele cara quer receber. Aí você escalar. Não, você pode quebrar a cara até na entrega. Entendi, beleza. Vamos tentar aí, te dou notícias. Vai falando, vai Valeu. falando. Só funciona comigo. Funciona. Só com pessoas boas. Então, a gente faz 2 semanas de captação. Só que a gente não dá nenhum conteúdo para esse pessoal. Tem gente que entra no primeiro dia, tem gente que entra no último. Vocês fazem alguma coisa nesse tempo e acha que fazer alguma coisa nesse tempo, um aquecimento, por exemplo, Faz diferença. faz alguma diferença na prática? Muita diferença. Faz, você tem que aquecer. Quantas leads vocês fazem em 2 semanas? Uns 10, 11 mil. Você já tentou fazer em 3 semanas? Tentou, mas não conseguimos, não. Por que não conseguiu? Conta pra mim. Os criativos não ficaram prontos a tempo, deu problema na conta, enfim, não conseguiu. Mas a gente nunca testou, de fato, vamos fazer 3 semanas. Assim, não existe um número certo de semanas. Eu estou falando isso pelo seguinte: à medida que você vai aumentando a quantidade de lead, se você fizer num curto espaço de tempo, vai ficando cara. Então, eu só ia te perguntar se em 3 semanas ali tinha ficado mais barato. É só para entender isso. Mas hoje a gente faz um curso gratuito. Tem 10 aulas, todo dia, antes do lançamento. 10 aulas à noite, todos os dias antes do lançamento. Esse é o aquecimento. Quando a gente não tinha essas 10 aulas, a gente tinha um conteúdo que a gente ia mandando no WhatsApp. Mandava no e-mail, mandava no WhatsApp e tal. Tem que ter algum aquecimento, cara. Tem que trabalhar essas pessoas, assim. Isso é uma boa coisa. Significa que vocês podem faturar mais do que vocês estão faturando. Você acabou de descobrir um ponto de melhoria no teu negócio. Porque se você entregar conteúdo para essa pessoa antes, for aquecendo, trabalhando o nível de consciência dessa pessoa com relação ao produto, com relação ao que vocês têm, vocês vão vender mais. Não pode ser conteúdo cagado também, não. É assim, você não pode nem saciar aquela pessoa com... Se você entregar, por exemplo, todos os... Imagina assim, eu fico aqui, por exemplo, na roda digital, eu respondo tudo. Se eu quisesse vender alguma coisa para vocês aqui no final da roda digital, eu tava lascado. Eu estou entregando tudo. Você não pode... Assim, o que acontece? É que você tem que entregar nessas aulas não os comos. Não é o como fazer. Você tem que entregar os porquês, né? E isso é importante. Outra coisa, você tem que listar quais são as principais objeções do teu público. O teu público tem uma objeção, sei lá, se não dá dinheiro, por exemplo. Estou chutando. E aí vocês vão lá, levam um aluno, conversa com o cara, mostra o quanto ele está faturando, largou o emprego público para poder trabalhar vendendo arte sacra, sabe umas coisas assim, né? Você tem que ir batendo as objeções. Essas aulas de antes servem para isso também. A gente tinha um pouco de medo também de botar esse conteúdo de aquecimento para o conteúdo principal não ficar obsoleto. Não que o CPL em si... Não vai ficar, não. A estrutura é diferente. Porque a estrutura do CPL é outra, né? Ela apresenta a oportunidade, ela conta a história, né? Aquelas coisas todas e tal. Ela é importante. O que você vai fazendo antes é matar a objeção, é construindo autoridade, tá? Entendi. Obrigado. Funcionando? Tá funcionando. Meu nome é Byron. Eu queria saber com relação à precificação na internacionalização. Como que você consegue validar o preço lá fora? Porque lá eles têm outro estilo, outra prática, mesmo que seja... Aí você tem um produto aqui dentro, você já está validado aqui dentro, mas o teu preço seria o mesmo que você distribuiria aqui dentro ou o preço seria diferente? Como é que você faz essa validação lá? É uma boa pergunta, Byron. Eu usei um método ultra complicado e científico assim, para fazer isso. É o seguinte, o curso custava R$2.000 no Brasil e o dólar era R$4. Então eu vendia $500. Não. Mas é porque tem um gancho também. Eu vou completar. Tá, beleza. É o seguinte, a gente gravou vários vídeos, vários trechos. Um trecho a 400, um trecho a 500, um trecho a 600, um trecho a 900, um trecho a 1.500, tá? Mas a gente começou vendendo, fazendo só essa conversão normal mesmo, tá?
E a gente fez vários testes e no final o que deu certo foi a conversão normal. Eu já vendia 600 a 1.000, a 1.500 dólares. É tudo sem imaginar. E o que deu certo foi 497 dólares. A única coisa que aconteceu foi que no inglês deu melhor a 997. $1.000, o dobro do preço. Mas eu já testei um monte. No final foi só passar para fazer a conversão normal. Então você fez um teste na prática já com o preço que praticava aqui, depois você foi vendo a aceitação nos outros países. Exatamente, porque a vantagem de você vender em vários países é que você pode botar um preço em cada um, se você quiser, e vai testando para poder ver o que rola, né? Tá, eu fiz essa pergunta porque você falou que dependendo quando você vai fazer internacionalização, dependendo da região, tem lugar que o lead fica mais caro, né? Fica sim, mas aí o que acontece? É que cada país você vai ter um ROI diferente. Alguns países dão ROI, outros países dão escala. Você precisa dos dois. Então, por exemplo, o nosso primeiro lançamento, o Uruguai deu um ROI de 14. Foi o melhor ROI de todos. Mas o Uruguai é desse tamanhozinho. Eu não tenho como escalar lá. Né? E aí eu fui vender lá no México, por exemplo, o ROI não era igual ao do Uruguai. Mas o México tem 120 milhões de pessoas. Você precisa deles todos. É bom você ter os números, até para você saber quanto você paga na lead de cada um, aquela coisa toda. E aí, para fazer a distribuição de verba. Hoje eu faço a distribuição de verba. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou crente no talo. Assim, né? Então, eu tenho as categorias de país. São os países ungidos, os países abençoados, os países proféticos. E aí eu ponho as 3 categorias lá. E aí, assim, ungido é o país que tem muita gente... Né, população grande e a gente consegue escalar, tal, dá um ROI legal. Aí o outro, tem menos gente, sabe? Eu vou trabalhando essas coisas assim, porque eu vou entendendo quanto que eu posso colocar de dinheiro em cada país. Eu não vou botar meu dinheiro todo no Uruguai. E sobre estrutura de conta, você faz por língua ou por país? Como é que você faz essa Por idioma. Por idioma? Mas aí dentro do idioma, você separa nesses países aí. No começo não era assim, não. No começo era uma conta com tudo. Era uma campanha com tudo. Porque eu não sabia. A minha cabeça era a seguinte: estou comprando dados. Peguei aqui R$80 mil. Por 40 eu vou distribuir conteúdo, 40 eu vou comprar dados. Vou fazer um lançamento que não sei se vai voltar dinheiro, se não vai, mas uma coisa eu sei, que eu vou saber mais sobre o mercado. Então eu estava comprando dados. Tá? É porque Deus é tão bom comigo que eu botei esses 40 lá em tráfego, botou 320. Mas podia não ter voltado, tá? Eu estava comprando dados, eu estava entendendo melhor o mercado para poder conseguir separar essas coisas por país. Agora, todo lançamento eu olho de novo. Eu olho a tabelinha toda lá, vou olhar quanto foi, quanto deu de ROI, aquelas coisas todas. Tá, essa foi a sua experiência, né? Mas com relação a uma pessoa que está começando a faz tudo junto, que você não sabe. Agora, se eu estivesse no seu lugar, você vai fazer a primeira vez lá fora? Uhum. Usa os países que eu já vou te falar agora que são os que deram melhor pra gente. Porque aí depois você testa os outros. Pode ser que algum outro dê melhor pra você. Mas eu já te falo quais deram melhor pra gente, que é México, Estados Unidos em língua espanhola, Colômbia, Argentina. Esses pra gente foram melhores. Tá? Se eu fosse colocar dinheiro, eu colocava nesses aí. Tá. Obrigado. Fala, Bruno, tudo bom? Meu nome é Davidson. Bem-vindo de novo. Aí, eu sou desse. Eu venho toda semana e estou aqui em todos os blocos, né? Minha pergunta é simples. No nível de jogo que vocês estão hoje, na hora que vocês vão começar a fazer a captação, vocês começam já com o público quente e frio? Ou vocês começam primeiro atacando o público frio e depois vai com os pro dois quente? pés no peito. A gente pega lá, né? Começa fazendo 5.000 leads por dia. Começa independente, já sem medo de saturar o público quente logo. Não. Porque vocês começam bem antes, né, a captação de vocês. Então a gente começava 30 dias. Nesse lançamento agora a gente vai tentar fazer um pouco maior. Nossa. Mas já começa acelerado. O Rico também estava aqui no episódio passado. O bom de fazer um negócio no mercado digital é isso, né? Eu posso falar, acabei de gravar 3 seguidos. Sim. Não, eu tô tendo uns insights aqui, porque eu queria que você ia te propor o seguinte, você ficar com a mentalidade do perpétuo, porque eu tô meio deslocado. Eu acabei de trazer uma pessoa muito boa para nossa equipe para trabalhar perpétuo. Pois é. E aí, eu tô vendo essa questão do ciclo.
Então, Eu tenho um perpétuo, tá? Ele chama equipe comercial. então, é onde eu estou buscando as conexões, porque agora a gente está com um time comercial também. E aí o que acontece? A gente está fazendo uma máquina de aquisição ali no início, tipo, para colocar 3, 4, 5 mil alunos. E aí o time comercial já acompanha ali a galera com 7, 15 dias, já vai fazendo a ascensão, né? E aí, só que é o seguinte, isso bate num teto no seguinte sentido. Sei lá, coloca 100 mil reais para trazer 4 a 6 mil alunos novos, né? Então, é só onde a gente adquire cliente é ali. Né? E aí o que acontece? E o próximo produto é um produto de R$1.000. E é onde está a lucratividade, porque 10, 15% a galera está conseguindo converter. É bastante gente. É uma venda de lucro total. Né? E aí a minha pergunta é o seguinte, o que você faria para poder, que talvez não seja só um jogo de pegar e dobrar aqui, fala, não, está trazendo 5 mil alunos, traz 10, traz 12. E aí a pergunta é, eu lembrei de você, comecei a olhar para o ciclo. Eu falei, uai, mas 15% e os outros 85% faz o quê? Continua falando com eles. É lógico. Né? E no outro mês vai ser a mesma coisa, porque o negócio está rolando o tempo inteiro e aí o que acontece? Aí a gente está fazendo também um meteórico para poder... E é tudo de bastidor. Ninguém, se olhar o perfil, não vai saber de nada. Está tudo nos bastidores ali. O que você faria, Bruno, para poder ajustar nesse processo? Considerando que você tem uma máquina ali de aquisição que já está pagando em tráfego, está pagando equipe, estrutura de custo, e a próxima venda ela já tem 10, 15% de conversão. A sua pergunta é muito boa. Vocês têm muitos alunos, né? Eu conheço um pouco mais as coisas de vocês. Acho que você tem como melhorar em cada ponta, né? Então, assim, a ponta da aquisição assim, primeiro você vai desenhar tudo que você vai vender para essa pessoa. Não só o outro produto de 1.000, mas se você tiver alguma outra coisa, igual você falou de high ticket e de coisas assim e tal, você vai desenhar todo o modelo, né? Tudo que essa pessoa vai ter. Você tem que ter muito na palma da mão qual é o LTV, né? Quanto que você vai lucrar com aquela pessoa ao longo do tempo. Eu me lembro quando eu entrei no mercado digital, tinha muita gente que vendia no ClickBank. ClickBank é uma empresa americana que tem um monte de produto lá e tal. E eu vi assim, o produto custava $100, por exemplo, e os caras pagavam 120 de comissão para o afiliado. Pagar 115, 120, eu ficava, como assim? Porque eu não entendia, né? Eu não entendia o que era LTV e tal. Por que eu estou querendo dizer isso? É porque se você souber quanto o teu aluno, esse aluno aí que está passando por toda essa trajetória com você, ele deixa no teu bolso, você pode escalar até o limite de perder dinheiro até. Você falou que você traz 4, 5 e não é só dobrar, talvez seja. Porque se você botar 200, talvez você consiga trazer 9.000, 8.000. Você tem que calibrar isso daí. Então, primeiro é calibrar essa entrada, desde que as outras coisas estejam desenhadas. Isso é a primeira coisa. Outra eu tenho alguns amigos, não é o nosso caso, mas eu sei que funciona bem para eles, que eles fazem meteórico todo mês. Fazem 2 por mês, inclusive, porque eles geram esse público todo aí que você está falando. E aí, cara, dá-lhe meteórico é muito bom, né? Dá-lhe meteórico mesmo e tal. Porque aí o que eu tô falando agora é como é que você aumenta aqui, agora você vai lucrar mais aqui, né? E aí, então, aumenta a quantidade de meteóricos. Outra coisa, começa a pesquisar esses 85% para saber o que eles querem. 15% é coisa pra caramba que passa de um produto para o outro. Mas começa a entender se eles querem novos produtos, né? Eu tenho um amigo que ele vende produto de finanças. Todo mês ele faz webinários para os alunos de todos os produtos de finanças e ele vende um outro produto lá. Então ele vai vendendo, porque você pode ter, no teu caso, você pode ter vários produtinhos, porque o seu jogo é o jogo do LTV. Sabe? Então é o jogo de saber quanto é que você vai lucrar mais com esse cara aí. E saber o seguinte, a tua equipe comercial, se você tiver mais gente comercial, esses 15% aumentam ou esse é o seu limite de passar a gente para o próximo? Eu desconfio que aumenta.
Mas aí você também vai ter que desenhar isso. Então, são essas 3 frentes, sabe? Vai aumentar o comercial, porque talvez vá chegar em 30% que vai para o outro. Esse comercial aí, ele pode pegar esses 30% e vender o outro, né? Essa esteira sua dá para ser maior, mas aí você vai poder, às vezes, até perder dinheiro no primeiro. Ou seja, time comercial, assim, trabalhando todo dia. Todo dia? Todo dia. Todo dia o comercial trabalhando, todo dia a tua equipe criando produto, vendendo coisa nova para o pessoal que já está lá dentro, né? Isso foi assim, não, perfeito. Ouvindo você falar, eu já fiquei pensando umas coisas aqui. E o que acontece também nesse processo, e vocês são um casal, é muito interessante, vocês acompanharam lá no início, eu desgastei um pouco a Ju, com algumas decisões que eu tomei. É porque você está no mesmo lugar que eu. O cuidado que você tem que tomar é o seguinte, você quer escalar a empresa ao máximo, mas você quer manter o seu casamento saudável, a sua mulher bem, você quer cuidar dela, ela é mais importante do que a empresa, né? Então, os novos produtos, as novas coisas têm que ser desenhadas sem depender dela. Até porque pode um dia a Júlia chegar e falar assim, Rico, cansei. Não, esse dia chegou. A gente combinou que... meu prazo são 28 meses. 27 meses. Agora já são 27. Aí o que eu fiz? Aí eu, nesse momento, seguindo... Posso continuar? Pode. E aí, ouvindo você falar, o que eu fiz assim? Eu peguei tudo que tinha. Dei um mergulho, botei o funileiro lá para fazer um mergulho, descobrimos 150 aulas, 40 linhas de produtos. Eu falei, cara, vamos trabalhar com o que ela já fez? Trouxe uma pessoa de Learning Experience, trouxe 2 pessoas, inclusive, que trabalharam com GOF. A Feitosa, que era de Learning Experience, e o Luiz, que é de comunidade. E aí eu estou reestruturando o negócio inteiro para que uma coisa que você falou lá na menção fez todo sentido para mim, que essa equipe precisa aprender a entregar. E aí o que eu fiz? Eu peguei e criei um produto novo, que na verdade já existia. Só estou mudando a capa do IVA. Então antes as pessoas só compravam um produto separado e entravam e tinham um esforço enorme para poder vender um outro produto que eu até lembro de você falando de escala vertical, escala horizontal, mas não funcionava muito bem para a pessoa ascender, minha pessoa subir. Sabe que uma hora as coisas começam a fazer sentido? Sim. Não, total. E aí o que eu fiz? O que eu fiz agora desse combinado com ela? Que a gente empacotou tudo como uma comunidade agora, não é mais uma escola. Até porque aquela outra escola que eu falei que está se posicionando como escola de cozinha saudável, eles só se posicionam como escola, e como eu trouxe uma pessoa de comunidade, uma das maiores do país, de community manager mesmo, inclusive vocês, na verdade, são uns que sabem fazer muito bem isso, né? Vocês gamificam idosos, né? Muito louco isso. E aí... Não, isso é muito doido, eu sempre achei isso muito louco. E aí eu transformei isso numa comunidade, e aí o ciclo, conversando com você aqui, eu pensei que fosse o seguinte, tem um produto de entrada que é só a pessoa não tem acesso a mais nada, e aí a gente faz a oferta da comunidade, e se ela não compra a oferta da comunidade, eu vendo os combos, os pacotinhos que ficaram lá por dentro. Só que outra coisa que vocês falaram para mim, mexeu comigo, e eu estou forçando a barra para trazer isso semana que vem. É o próximo lançamento. A gente não faz lançamento, mas esse, como é para reativar toda a base e tal, a gente está fazendo um movimentozinho. E foi o seguinte, você falou assim, Rico, eu não boto as pessoas na comunidade no produto de R$500. Acho que não entendi certo. Né? A pessoa tem acesso à comunidade no produto Sim, só no de 2.000. E eu falei, finalmente vai chegar essa hora. Porque no início, a gente vendia o produto de 300, entrava 200 pessoas por dia e entrava 200 pessoas na comunidade. E eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que vai fazer isso? E agora a gente está nesse ponto, onde a gente fatiou os produtos para poder ter a opção de downsell, para quem não comprar a comunidade e tudo, mas só a partir do momento que eu trouxe essa questão de ter um produto de recorrência, em nenhuma outra oferta essa recorrência entra como bônus mais. Porque antes era isso, né? Eu vou te falar uma coisa sobre essa recorrência. 2 coisas, primeiro. Uma é que eu tenho alguns amigos, e eu falo que eu não gosto de falar as coisas que a gente não faz, mas são pessoas muito próximas, eu sei que funciona para eles, tá? Eu não fiz. Eles são muito bons de perpétuo. Só que eles fazem lançamentos em datas especiais. Eles fazem, o público deles é um público bem feminino e tal, então tem Dia das Mães, tinha várias coisas assim, né? Isso é para o público que eles já geraram no perpétuo. Então, o lançamento deles é lucro líquido. É líquido, tá? Então, é legal ter o lançamento, sim. Isso é importante. Outra coisa, eu tenho um amigo que o jogo dele é o jogo da recorrência.
Mas quem olha para ele pensa, esse cara é o do lançamento. Por quê? Porque ele faz um lançamento e o bônus que ele dá é 60 dias gratuitos na ferramenta dele que custa X por mês. E aí a pessoa fica lá, é o trial. A pessoa ganhou 2 meses e depois a pessoa fica lá 2 anos pagando. Então, não é que nunca mais você vai dar de bônus à comunidade. É que você não vai dar a comunidade para sempre, essa sua recorrência aí. Você vai dar 30 dias da comunidade. Entendeu? E aí depois o cara continua pagando. E fica 30%, 40%. E aí, quanto mais você aumentar a sua comunidade para você, melhor. A gente sempre tem que entender o nosso modelo de negócio. Então, tem gente que fala assim, eu escuto isso de vez em quando, a pessoa fala assim, porque o mercado está jogando os preços lá embaixo. O Érico agora está cobrando R$2.000 no Fórmula. Bicho, o Érico, o modelo de negócio do Érico não é vender Fórmula, é vender Insider e Platinum. Então, daqui a pouco ele vai cobrar R$200 no Fórmula. Porque ele está abrindo a boca do funil. Porque o negócio dele é vender o que está lá na frente, entendeu? A gente sempre tem que entender qual é o nosso modelo de negócio. E olha, a gente fica discutindo muito o nosso. Parece que a gente tem muita certeza de tudo do nosso, tal, não sei o quê. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho é de que depois que eu fiquei mais velho, eu gosto mais de estar errado. Porque a gente vai fazendo os negócios e depois a gente descobre, olha só, isso daqui é muito melhor, tal, sabe? E a gente fica discutindo muito o nosso modelo. Hoje a gente estava fazendo uma discussão no carro, eu e Tati, vindo para cá, e era uma discussão inteira sobre o modelo de negócio. Se eu vender isso todo dia? Não, mas se eu vender isso todo dia, lasca tal coisa. Não, mas e se eu vender tal coisa e depois vender não sei o quê? Não, e se eu vender e se eu chamar as pessoas para tal... Sabe? A única diferença é que, como eu falei no outro episódio, assim, a gente não mata a vaca leiteira. Posso até testar. Aí eu falei para ela, vou testar tal coisa. Aí, sabe, a gente fica nessa. Agora, você está no caminho certo, que é, você pode testar, construir, fazer o que você quiser, tal, sem matar a tua mulher. Que isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Bruno, só a última. O que você tem a falar sobre comunidade, na visão de vocês? Assim, o que é? Em que sentido? No nível estratégico de negócio. Eu acho comunidade fundamental. A gente tem uma recorrência, por exemplo, e que esse é muito provavelmente o nosso produto que vai escalar mais até do que o óleo de águia, que ela é uma comunidade. Porque as pessoas se sentem sozinhas. Quanto mais as pessoas vão para o digital, mais elas se sentem sozinhas. E quanto mais velha a pessoa fica, mais ela se sente sozinha. Eu me lembro que o meu avô falava assim, eu já estou no lucro, meus amigos todos morreram. Ele se sentia só. O que ele estava querendo dizer, ele era um cara muito bruto, mas em outras palavras estava querendo dizer, poxa, eu estou sozinho. Era isso, né? Então... comunidade é muito importante, é fundamental. Então a gente criou um produto de recorrência que o forte dele é uma comunidade, é ser uma comunidade e o que acontece dentro da comunidade. É outro produto. É uma comunidade mesmo. E puxando o gancho da comunidade, como é que vocês fazem assim, para ter braço, para dar atração e dar atenção para os alunos, né? Vai pegando alunos destaques, qualquer estratégia assim ou pessoas de fora, enfim, qualquer estratégia para deixar a comunidade bastante assim, com assistência, digamos assim. Tem várias formas da pessoa vir trabalhar conosco, assim, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem muito forte dentro das comunidades são os especialistas treinados no método da Tati, tá? Esse método da Tati, ele não é um método para visão, ele é um método para o corpo todo. É que quando a Tati se formou nele há mais de 20 anos atrás, ela focou na visão porque ela tinha problemas visuais, então ela aplicou primeiro nela, né? E foi daí que nasceu o óleo de águia, essa coisa toda e tal. Mas hoje a gente tem um outro produto chamado Instituto Dádiva, que é o mesmo método aplicado para outros problemas corporais, problemas respiratórios, diabetes, dores, uma pancada de coisa que às vezes o cara ou vai tomar remédio a vida toda ou vai ter que fazer cirurgia. E no final ele vai trabalhar aquilo para ser mais saudável, né? Então a Tati treina especialistas. Ela treina especialistas ou no método focado para o corpo ou no método focado para a visão.
Esses especialistas, eles trabalham conosco dentro das comunidades, eles trabalham atendendo os alunos 1 a 1, e os alunos são atendidos 1 a 1. Então, essas pessoas recebem isso. Mas tem aquelas pessoas que tocam a comunidade no dia a dia, né? Postagem, essas coisas todas. Essas pessoas, elas vêm de outras áreas. Às vezes elas começaram como temporários, né? Respondendo coisa na hora do lançamento e tal. O importante é que essa pessoa passe por um treinamento. Ela tem que assistir o curso, entender do que a gente está falando, entender quem é o nosso público. Aí ela pode ajudar lá na comunidade. Mas hoje, em geral, a gente treina. Você viu, ó, eu estou falando, a pessoa vai assistir o curso, vai fazer isso e vai ser capacitada? Ou a gente vai contratar uma pessoa e ela vai ser treinada no método da Tati? Não é uma pessoa que veio e a pessoa é foda de sei lá o quê. A gente treina. Isso que vocês falaram foi bem interessante. E como que vocês lidam hoje com... Porque minha esposa também tem um método original dela, sabe assim? E que ela desenvolveu. Como que vocês lidam com as pessoas que utilizam o método? Principalmente os profissionais. Fora do nossos cursos, das nossas coisas? Não tem. A gente não tem isso. O nosso método é muito específico. Então, por exemplo, uma pessoa... Você não vê uma pessoa por aí ensinando exercícios para melhorar a visão. Você não vê. Porque o método da Tati é muito específico. Você não vê pessoas ensinando exercícios e outras coisas que você vai fazer que vão melhorar o teu corpo. Não vai. Você vai para academia, você vai para ficar forte. Você vai para o fisioterapeuta, você vai para trabalhar uma lesão que está te deixando ali de olho, às vezes, muito mal. Tal. Mas o método não é para isso. O método ele vai te recuperar e te trabalhar o corpo como um todo. Você vai trabalhar respiração, postura, ele é mais completo e complexo. Agora, já apareceu concorrente? Já. Eu já contei isso numa outra vez, por exemplo, que a gente tem uma concorrente e ela é até gente boa, a gente até conhece ela. A gente tem uma concorrente no espanhol. E ela veio no Brasil uma vez para um evento lá do Foguinho e ela veio de Belo Horizonte até aqui em Brasília para poder conhecer a gente. E foi lá em casa, tal, e a gente conheceu, tratou super bem e tal. E aí eu falei, olha, é muito legal esse competidor que se respeita, tal, mas eu tenho que te contar que eu sou muito competitivo, eu vou sempre querer ser maior que você. E no começo me fazia muito bem tê-la como concorrente, porque eu sempre queria ser maior que ela. Então, quando eu falei que eu botei 80, botou 320, no outro lançamento eu botei 320. Sabe? Porque eu queria crescer rápido. E eu brincava e falava assim, eu vou chegar num ponto que eu não vou vê-la mais nem no retrovisor. E é o que aconteceu, assim. Então, a gente tem que saber como a gente trata as coisas ruins que chegam na nossa vida. Você pode ficar se lamentando pro resto da vida, ou você pode transformar aquilo em algo que vai te levar para frente. E agora, isso que a Tati falou é importante. Quem trabalha pra gente, porque alguém pode perguntar, pô, mas e aí, o cara que trabalha pra você? Quem trabalha pra gente tem contrato de não concorrência, o cara não pode ter canal no YouTube, no Face, tem um monte de coisa que a pessoa não pode fazer. É contrato específico, e depois que ela sai, ela ainda fica mais um tempo sem poder fazer. O contrato é bem amarrado. No nosso caso, você indicaria algo, assim, além do crescer, né, que já é o objetivo, faz parte dos nossos valores, crescimento, ou realmente assim, vai no advogado ou toca o pau e cresce? É assim, olha, primeiro que pensa assim, nessa questão de... Porque eles não simplesmente eles copiaram ela. Pega, muda nome... Vocês já patentearam? Já. Então põe no pau. Filho, se é patenteado e eles estão copiando, cara, bicho, é justiça. Assim, você não vai perder a tua noite de sono com isso. Você não vai se incomodar com isso. Você não vai tirar a tua energia com isso. Mas você vai pagar um cara que o papel dele é se incomodar com isso, é perder energia com isso, perder a noite com isso. Pega um advogado desse assim, Rottweiler. A gente já fez isso com alguns, mas uma coisa que a gente tem percebido, quanto mais a gente cresce, mais isso a gente vai vendo com Acontece. Bicho, o meu primeiro projeto de sucesso chamava Arquitetos de Sucesso. Eu ensinava os arquitetos a viverem bem de arquitetura. Eu abria o carrinho, eu tinha um concorrente que no dia que eu abri o carrinho, ele mandava um e-mail para a lista, porque ele sabia que várias pessoas estavam na lista dos dois, ele mandava e-mail para a lista que o e-mail chamava Como Ser um Arquiteto de Sucesso. E ele reabria a inscrição do curso dele. E o cara comprava o curso dele e vinha lá em mim pedir suporte.
Esse cara tirava a minha energia. Se eu pudesse, eu matava ele naquela época, sabe? Aí eu tive que aprender a lidar com isso, porque eu queria crescer. Você vai crescer, você não vai ficar olhando no retrovisor, entendeu? Você tem que olhar para frente. E uma coisa que é massa, que a gente tem percebido, que a própria audiência e os alunos, a gente criou um brand tão forte que as pessoas falam, caramba, tem muitos professores aí copiando vocês. E uma coisa que, assim, no meu valor pessoal, eu não acredito que exista concorrência. Nosso maior concorrente somos nós mesmos a partir daquele momento que a gente deixa de fazer algo, né? Existe, é lógico, esses que a gente chama de filhos da praia, porque em inglês tem, né, tem esse trocadilho. Em inglês tem esse trocadilho. Filho da praia é muito bom. É os filhos da praia. Então, a própria audiência fala, chegou um filho da praia lá, tá copiando vocês. Então, isso aí pra gente é muito legal também, que a gente usa isso de brand. Oh, sensacional, aprendi essa. Vou levar pra vida, filho da praia. Não, mas assim, eu acredito muito em transbordar. Eu sou muito cristão, eu acredito muito nisso, né? Que a prosperidade, inclusive, vem na nossa vida para que a gente possa abençoar outras pessoas, para que a gente possa transbordar mesmo na vida das outras pessoas, né? Quando eu faço, por exemplo, uma roda digital assim, eu sei que eu estou transbordando na vida das pessoas e tal. Só que tem hora que a gente perde um pouco essa comunhão, porque a gente vê umas coisas assim. Isso deixa a gente chateado e tal. Eu sei como é isso, mas é por isso que é legal você ter outras pessoas que lidam com isso, para que você não tire essa energia, sabe? Agora, tem coisas que não dá para copiar. Por exemplo, a pessoa não tem como copiar ter atendimento individual com especialista. Como que vai copiar isso, bicho? Não dá. Então, às vezes, você vai criando coisas na sua entrega que são impossíveis de copiar. Em game, o cara entra no Olhos de Águia, ele recebe um envelope desse tamanho na casa dele. Dentro desse envelope tem 7 envelopes que o cara vai abrindo de acordo com cada fase do curso, sabe? Então tem coisa que não dá para copiar. Aí é legal você pensar nessas coisas. Massa demais. Era mais para sentir mesmo de vocês também que está em outro jogo, né? Se realmente faz parte mesmo Desencana, do processo. desencana. Eu vi um dia um cara fazendo um curso concorrente do Olhos de Águia em português. Aí eu entrei de curiosidade, não estava nem chateado. Eu entrei de curiosidade na live do cara, tinha 60 pessoas na live, eu fiquei com pena. Aí eu fiquei com pena de verdade. Falei, putz, cara, deve ser muito difícil ser nosso concorrente. Porque aí caiu a ficha, porque a Tati faz uma live em espanhol e põe 35 mil pessoas assistindo. Aí eu pensei, o cara tá fazendo o idioma dele, tem 60. Aí eu fiquei com pena mesmo. Aí nessas horas, assim, quanto mais você escala, mais você se blinda com essas coisas. Vamos lá. Bruno. Vamos encerrar com o Tico. Bora lá. A gente vai fazer o primeiro downsell agora. E a gente tem uns grupos acumulados de WhatsApp dos outros lançamentos, né? Parte de arte sacra. Usa também. Então, tem alguma estratégia para fazer essa oferta para esse grupo? Porque assim, acaba que tá um pessoal frio, né? E o nosso lançamento agora, o próximo, é só no início de novembro. E a gente queria oferecer esse downsell por agora, né? Semana que vem ou na próxima. Você pode fazer o seguinte, você manda um conteúdo legal lá, e que gere esse desejo aí de novo e tal, e logo depois desse conteúdo você manda um convite para entrar nos grupos de WhatsApp novos, porque os grupos novos vocês vão movimentar, né? Vão mandar mensagem, fazer essas coisas todas e tal, vai para os novos, mas quando abrir o carrinho você manda a mensagem de abertura nos velhos também, você vai chamar para os novos, mas você vai mandar lá também, a conversão lá vai ser bem menor, mas se for 2% é muito bom. Tipo uma live não listada, um vídeo não listado no YouTube, né? Isso. Alguma coisa assim. Você vai, porque você veio tirando. O cara estava muito feliz contigo. Você entregou muito conteúdo. Agora você vai ofertando, não é? Aquele exemplo que eu estava dando de ofertar coisa na praia. Pô, se o cara passa 5 vezes falando do queijo coalho e você não quer, na quinta você vai falar, pô, bicho, eu já falei que eu não quero. Tenho alergia à lactose, você não entendeu isso e tal. E você já vai com raiva. Então você vai diminuir agora, você fala assim, não, olha só, eu tenho um conteúdo legal aqui para você. Aí você vai lá, entrega alguma coisa bacana, aí você convida o cara depois, uns 2 dias depois, para poder vir. E na própria live você pode botar um link, você pode, sabe? Se a live for ao vivo, inclusive, você convida para um negócio novo. E aí você pode fazer essa live ao vivo. Você vai fazer ela uma vez só. Você não vai falar data, você não vai falar preço, você não vai falar nome do produto, você vai falar nada. Você vai falar, clica aqui para entrar nos grupos. É assim que a gente faz, tá? A gente não põe data em nada. Obrigado. Nada. Bom, com isso a gente encerra então, né, gente? Muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo aí.
na gravação, tal, que espero que tenha contribuído muito com a tua vida também, com os seus negócios. E sabe uma coisa? Depois você me conta, manda uma mensagem para minha equipe contando se foi legal para você, alguma coisa que você aprendeu, ou alguma coisa que você gostaria de perguntar também, né? Se estiver perto de Brasília, vem aqui para poder assistir ao vivo. Se não, continua ligado aí, sempre vai ter conteúdo novo. Toda semana a gente sobe um episódio de Roda Digital novo, tá? Mas Deus abençoe muito a vida de vocês. E Deus abençoe muito a vida de vocês também, viu? Muito feliz de vocês estarem aqui. Fico feliz de vocês saírem numa sexta-noite e virem aqui para poder falar comigo e tal. Muito obrigado mesmo. Eu valorizo muito isso daí. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Viu? Deus abençoe todo mundo.